Vamos tentar entender, né, o que aconteceu com o Cruzeiro ontem, principalmente no primeiro tempo de jogo, né, um irreconhecível Cruzeiro, todos os seus principais jogadores não funcionaram, né, foi isso mesmo. Nós vamos falar aí do comportamento do Cruzeiro em campo e você vê aí algumas fotos desse jogo que aconteceu no Maracanã. Duda, foi impressionante a primeira etapa, né? Assim, eu olhava, a gente recebeu até uma mensagem de um internauta, ele falou assim, o que é isso? É um time de IA? Eu falei, não, deve ser que eles foram abduzidos, né? Aquela abdução que haveria na Copa aconteceu ontem no Maracanã, porque olha, não era o time do Cruzeiro, né? Errou tudo, tudo. Ontem não foi o Cruzeiro que a gente tanto elogiava, o Cruzeiro do Arthur Jorge, né? E ontem fez valer o tal do favoritismo, né? O Flamengo jogando em casa, jogando diante da torcida, Maracanã lotado. E o Cruzeiro no primeiro tempo não viu a cor da bola. Nada. O Flamengo controlou completamente todas as ações. E até mesmo antes disso, né? Eu acho que a principal surpresa ficou na lateral direita. Que muito se falava, vai ser o Fagner, vai ser o William, e o William foi. E a maioria das jogadas do Flamengo passaram pela lateral, né? Sim. Então, assim, são jogadores com características muito distintas, isso é claro, mas o Fagner vinha bem, vinha atuando bem e é um jogador mais defensivo. Diante de uma partida, né, principalmente que do outro lado tinha o Rojas, que também é outro jogador mais ofensivo. Então, diante de um Flamengo que realmente não pode ter espaço, porque consegue criar, consegue finalizar, tem o Arrascaeta, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro atualmente. Não tem jeito. Então o Cruzeiro realmente não viu a cor da bola nos minutos na primeira parte. E o Lucas Romero cometendo muitos erros técnicos que a gente não vê o Lucas Romero cometendo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Foi um time que não teve harmonia, né, Di? Não. O Romero muito à frente, né, Duda, sem ser realmente ali o primeiro volante, né, o que facilitou muito a passagem do Flamengo, porque quando ele voltava, ele estava sempre atrasado. Entendi muito a questão do posicionamento. O Gerson sentiu demais as vaias do Maracanã. O Maracanã todo vaiando o Gerson. Todo mundo sabe da história, né? E tudo mais. O Flamengo já tinha divulgado, porque existe uma questão na justiça, né? O Flamengo tinha divulgado durante a semana que ele estava preocupadíssimo, que o Gerson estava preocupado, né, com as cifras desse montante da questão da justiça. Então ele sofreu demais com as vaias, muito, e até me surpreendeu, porque um jogador experiente como ele, né, indo jogar no Maracanã, onde você está diante do seu ex-time, você sabe que você tem uma questão jurídica com o time, é óbvio que você vai ter vaia, no mínimo você tem que estar preparado para uma situação dessa. Ele não é um menino. É um jogador muito experiente, e o Cruzeiro apostou nisso também na contratação. Claro, porque tendo em vista que o Gerson é um dos pilares desse time do Cruzeiro, junto com Caio Jorge, Matheus Pereira, Fabrício Bruno e outros jogadores também, o Gerson ele precisava ter, né, assimilado, concentrado. Olha, jogar contra o meu adversário, mas isso aqui vale mais do que uma disputa na justiça, né? Isso aqui vale que o meu time avance de fase, uma coisa que o Cruzeiro tem anos que não consegue ir para as quartas de final da Libertadores. E quando a gente fala, né, até adiantando o segundo tempo, no finalzinho do primeiro tempo ainda, o Flamengo deu um pouquinho de controle pro Cruzeiro. Aí o Cruzeiro conseguiu respirar, conseguiu começar respirou mesmo, viu, gente? A assimilar ali uma coisa ou outra, porque o Flamengo deu a bola. O Flamengo falou assim, olha, o jogo aqui tá fácil demais até o momento. Então, deixa eu dar a bola pro adversário. Aí é claro que deve ter tido aquele puxão de orelha no vestiário. E o Cruzeiro voltou com uma outra postura, né? Uma postura muito diferente. E realmente durou pouquíssimo tempo, mas conseguia acionar ali o Caio Jorge. E aí, da onde que surgiu, né? Foi lá e surgiu o gol. Gol de empate, aí ficou 1-1, mas como a Di disse, durou pouquíssimo tempo, aí logo o Flamengo voltou a ser superior, e eu divido talvez essa partida em 3. Os primeiros 45 minutos, o Cruzeiro foi amassado pelo Flamengo, peço desculpas pro torcedor celeste, mas é isso, o Cruzeiro foi amassado pelo Flamengo. Aí, eu vou colocar os primeiros 10 minutos do segundo tempo. Eu tô até achando um pouquinho muito, mas os primeiros 10 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu ditar um pouquinho o ritmo da partida. E os outros 35 minutos, aí foi um pouquinho mais controlado. O Cruzeiro começou a controlar um pouco, mas sem controle. Total.
E aí, quando o Léo Jardim começa a colocar os jogadores do banco, também volta aquela história da questão do banco que o Flamengo tem, de ter quase 3 times, né, das contratações e tudo mais. E olha, gente, não salva ninguém ontem, ninguém. Matheus Pereira, que até depois falou na entrevista dele que ele precisa melhorar quando as partidas são decisivas, até porque ele está muito bem assessorado, e obviamente esse foi a maior cobrança do torcedor quando acabou o jogo, e ele falou sobre isso, né, que ele precisa melhorar nas partidas decisivas. Legal que ele pense assim e que possa acontecer isso, mas vale lembrar, o Wagner, que comentou o jogo comigo, ele ressaltou muito o seguinte: o que está acontecendo com o Matheus Pereira? Normalmente, quando você tem um jogador com a habilidade do Matheus Pereira, né, que faz a armação do time, tipo, o meio-campo pegou a bola no Matheus, bola no Matheus, bola no Matheus. Só que não acontece isso com o Matheus Pereira, ele fica lá desesperado, preso no meio de 4. E a bola não chega nele. Então também tem essa questão que é preciso se ver. Durante várias vezes no jogo, o Gerson armou o time, né? Ou seja, saindo também da sua função específica. Então, assim, não dá para tirar ninguém. Do Otávio goleiro, né, ao Caio Jorge atacante. Por quê? Caio Jorge, se o Lucas Maia, nosso querido Lucas Maia, a galera tá chegando agora do Rio de Janeiro, né, que fez também uma narração brilhante ontem. O Lucas, se ele falou o nome do Caio Jorge 2 vezes na primeira etapa, falou demais, porque o Caio praticamente não participou do jogo. Então, assim, uma marcação muito forte, o Cruzeiro tentando marcar em zona, que é uma coisa que a gente já vem questionando há alguns jogos, né? Eles não marcam individualmente, eles marcam em zona. Então é o seguinte, o cara vem 4 em cima dele, ele saiu, escapou, não tem ninguém para marcar. São coisas que também o Arthur Jorge precisa repensar. Agora, eu acrescento só um jogador que, pra mim, foi o melhor do Cruzeiro. Jonathan Jesus. O melhor. Sim. Assim, apesar daquele lance, né, na linha de impedimento, no primeiro tempo, segundo gol, pra mim ele foi, assim, o melhor do Cruzeiro, mais consciente. Matheus Pereira, mais uma vez, em partidas decisivas, teve lampejos de boa atuação, que é claro que resultou até no gol do Cruzeiro, mas diante de um cara que usa a camisa 10, de um cara que muito pouco, que o torcedor pedia ele na seleção brasileira, eu esperava mais o Matheus Pereira. Foi muito pouco. É o que eu tô dizendo, ninguém. E foi ninguém, Duda. Era incrível, não tinha. Porque assim, também entendo que é muito difícil todo mundo tá mal no mesmo jogo, mas só que tava todo mundo mal no mesmo jogo. Sabe? Então, assim, não tem como explicar, né? As substituições demoraram, mas o Arthur Jorge é assim mesmo, ele só substitui ali quando não tem mais jeito, né? Ele acha que com o reposicionamento ali, às vezes, só dos jogadores, ele consegue melhorar a situação. Claro que muitas vezes acontece isso, mas se você está acompanhando e vendo o jogo, muito ruim, estava todo mundo muito mal diante de uma equipe do Flamengo que a gente sabe a superioridade que ela tem tecnicamente, né? Olha só, o nosso departamento de artes, ele redesenhou a foto da bola que teria entrado ou não naquele lance em que o lateral direito William cruzou. Essa bola resvalou no zagueiro Léo Pereira, super bem no jogo de hoje, ontem inclusive, e foi em direção ao gol, já sem chance para o goleiro Rossi. Entretanto, o volante Jorginho chegou em um carrinho para tentar tirar a bola em cima da linha, com ela ainda no ar, e o pessoal desenhou pra gente. Vocês vão ver aqui o movimento, é um desenho, a gente não tem nada provado, não tem nada comprovado, entendeu? O VAR não achou nada de errado, ninguém achou nada de errado, mas o torcedor tá batendo muito nessa tecla. Então vamos colocar aqui pra gente essa imagem, olha aí, pra vocês terem uma ideia. Jaime, olha, porque falar se entrou ou não, né? O que você acha aí, Duda? Estão girando, olha lá, o 3D tá girando. Essa bola entrou ou não entrou? Não vai mudar nada, né, gente? Porque, né, eu assim, na última câmera que mostrou, eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida mesmo. E aí agora a gente está reproduzindo em 3D. Obrigada, galera lá de artes que fez pra gente. É uma boa forma da gente estar mostrando esses lances mais polêmicos.
Entendeu? Que dá a impressão mesmo de que ela entrou, né? Lembrando que ela tem que passar todo o seu perímetro pra dentro. Eu já analisei esse lance de tantos ângulos diferentes, que assim, tem hora que eu não consigo ter a certeza. Eu também não. Eu tenho a sensação. A sensação que entrou. Exatamente. Hoje eu tava escutando também, né, o grande jornalista Marcelo Beckler falando também sobre esse lance, e ele pensou a mesma coisa. Ele falou assim, olha... Eu não tenho uma definição. O que acontece? Se fosse uma definição de campo, o árbitro falou assim, a bola entrou. Estaria junto com o árbitro, a bola entrou. Sim. A decisão de campo foi a bola não entrou? Assim, eu tenho a sensação que essa bola entrou, mas eu não consigo ter certeza de nenhum ângulo. E você, Jaime, consegue ter alguma definição aí? Não dá pra poder cravar se a bola entrou ou não entrou. Eu acho que não dá pra culpar a arbitragem e dizer, olha, o cara prejudicou se a bola entrou ou não entrou. Não dá pra cravar. Mas uma coisa dá pra gente dizer, que nós temos duas coincidências com relação a lances polêmicos assim, contra equipes mineiras, num recorte não tão distante. Vocês vão lembrar de um jogo do Atlético que ele foi eliminado pelo Flamengo lá no Maracanã. Uma bola assim, que entrou ou não entrou? O Bandeiro não teve dúvida, correu pro meio. Nesse lance com o Flamengo, entrou ou não entrou? É o Flamengo? Não entrou. Então assim, coincidências, são coincidências, eu não posso falar nada mais a respeito disso, mas é interessante, né? São umas coincidências interessantes, o Flamengo, né? É verdade. Sabe, o olhar parece ser diferente, sabe? Porque, poxa, aquele gol que o Atlético tomou mesmo pro Flamengo, eu fiquei com a impressão de que a bola não entrou. Sabe? Mas assim, não dá pra ter certeza também. Então assim, eu não posso condenar a arbitragem nesse lance do Cruzeiro e nem naquele lance do Atlético. Não posso. Eu tô citando o lance do Atlético porque... É parecido. Como eu sou atleticano e tô falando de um lance do Cruzeiro, o cara pode fazer, você tá falando isso porque você é atleticano. Não, eu tô até citando um lance do Galo. Então assim, o lance... Teve dois lances de dúvida. Bola entrou ou não entrou? Uma prejudicou o Cruzeiro, a outra prejudicou o Atlético. Nas duas, né, a decisão foi pró Flamengo, né? Então assim, o Flamengo assim, tem algumas coisas. E não posso dizer que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, porque eu não posso cravar que houve um erro ali. Porque quando a bola tá no ar assim é difícil de saber. A única forma de você ter essa certeza é o chip da bola. Aí não tem dúvida. Mas como não tem o chip da bola, fica essa discussão. Tem que ter, né, gente? É tanta coisa. A tecnologia tem que chegar. Sabe por quê? Custa muito caro você colocar um time em campo. O futebol é muito caro. E quando você tira, né, quando um erro, num possível erro, não estou dizendo especificamente esse, porque nem eu consigo definir, você faz com que esse time perca muito dinheiro. O investimento é muito alto. Então, assim, o que mais vier de tecnologia é sempre muito bem-vindo. Quanto menos erros acontecerem, né, em busca de um futebol diferente, um futebol que privilegie mesmo quem está melhor em campo, sabe, é muito bem-vindo. Se tivesse um chip bendito nessa bola, a gente saberia se tinha entrado ou não. Vamos então com o Arthur Jorge, Duda, porque nessa primeira fala ele até que analisa objetivamente o time do Cruzeiro. Vai lá. Fomos uma equipe que sofreu em primeiro lugar por mérito de adversário, mas também por portar algumas dificuldades naquilo que era o ganho da primeira e segunda bolas. Tivemos a perda de muitos duelos, tivemos momentos em que não conseguimos pressionar pelas distâncias que acabamos por ficar para os nossos adversários. E acho que ele resumiu bem o que aconteceu aqui, né? Não ganhou a primeira, não ganhou a segunda, né? Ficou distante o tempo inteiro, né? Acuado lá atrás, né? Isso principalmente no primeiro tempo, mas aconteceu no segundo também. E nessa distância foi difícil de que o Cruzeiro fizesse alguma jogada, né? Que pudesse ali, quem sabe, levar algum perigo para o Flamengo. E não teve perigo mesmo não, tá? Não vamos misturar porque não teve mesmo. Bom, ele também fala, Duda, de ajustes posicionais, comportamentais, que também estiveram aí nessa fala dele. Ele também analisa isso. Ele é um cara que trabalha muito com essa questão de comportamento, de ajuste, né, do psicológico. Não era uma questão dos jogadores, porque os jogadores, volto a dizer, deram o seu melhor dentro de campo. Deram tudo aquilo que tinham, fizeram seu trabalho. Era uma questão mais de ajustes posicionais comportamentais.
Tivemos nossos alas mais próximos dos zagueiros contrários para conseguimos fazer uma segunda pressão e termos também a capacidade de sermos mais verticais com bola e ganharmos também aqueles duelos que na primeira metade não conseguimos ganhar. Isso ele está falando da modificação depois no segundo tempo. Então vou dizer para vocês, tudo isso aqui não aconteceu. Nada disso aconteceu, né, Duda? Porque se você for olhar, a primeira coisa que eu sou contra o que ele disse aqui é que ele falou que os jogadores deram o seu melhor dentro de campo. Não deram, desculpa, não deram. Por questões, sei lá o que, psicológica, física, técnica, tática, não sei, não deram. E aí ele explica a questão dos alas mais próximos aqui. Não aconteceu, não teve isso, né? E essa capacidade de sermos mais verticais. Que verticais, gente? Tinha hora que você olhava e você não sabia nem em que sistema eles estavam jogando. São tantas camadas. Não é? Eu tô junto com você nessa parte que os atletas deram o seu melhor dentro de campo. E aí eu até peço desculpas assim novamente pro torcedor que, né, não concordar. Claro. Até mesmo, eu admiro muito o trabalho do Arthur Jorge. Também, eu acho ele um baita técnico, muito diferente. Mas se ele assistiu a partida que a gente, e você que tá aí também assistiu, falar que os jogadores deram seu melhor dentro de campo, ele tá se contentando com pouco, desculpa. Segundo, essa questão de ajustes posicionais, eu acho que passa mais pela escalação. Ah lá, passou até um flamenguista ali, ó. Ele não tá nem presente hoje, eu já proibi ele de falar comigo hoje, não sei porque que ele apareceu ali. Essa questão de ajustes posicionais, eu vejo mais parte da escalação. O Cruzeiro deveria ter ido, não de casinha fechada, mas mais defensivo. Assim, mais do que ele foi no primeiro tempo, Duda. Mais defensivo com jogadores, mas jogadores com essa característica. Tá. Eu acho que tem essa diferença. Então, assim, aí colocava o Fagner, colocava o Vidalba, Lucas Romero aqui atrás. Tá. Mesmo sendo um time que se portou muito atrás, eram jogadores que queriam progredir e com razão. Só que ele tinha as duas pontas, as duas laterais, jogadores que queriam avançar. Então deixavam sempre muito espaço. Claro. Vemos nossos alas mais próximos dos zagueiros contrários. Cara, isso não aconteceu. Não aconteceu. Aí, sermos mais verticais. Só se for nos 10 minutos que eu falei, do segundo tempo. Pois é. Assim, e foi quando surgiu o gol. E olha, gente, dizer uma coisa aqui que é importantíssima. Eu falei da torcida do Atlético, tem que falar da torcida do Cruzeiro também. Que show no Maracanã também do torcedor do Cruzeiro, né? Os meninos estavam lá, o Rafa Nobre, o Lucas Maia, e a gente pôde ouvir pelo som nosso, pelo som do Tempo Esportes, a força da torcida do Cruzeiro que estava lá, obviamente em menor número, né? Mas que não deixou de apoiar, não deixou de estar lá, esteve lá, apoiou os jogadores e o pessoal também que ficou aqui em Belo Horizonte, que sofreu tanto com o que aconteceu, né? A gente sabe os últimos anos, né, e tudo que o Cruzeiro passou, a vontade de voltar a disputar uma competição como essa, Libertadores, e, né, buscar a vitória nessa competição é muito grande, mas dessa vez também não deu, né? Então, assim, sempre tem um campeão, né? E a gente ainda tem aquela máxima, né? Que eu diria assim, dá pra gente colocar entre aspas, que é o fato de só o vencedor ter o seu valor aqui, né? Então é muito legal que vocês continuem apoiando o time. Tem jogos e situações, a gente vai mostrar daqui a pouco, bastante importantes para o Cruzeiro na continuidade da temporada. Não acabou, não é terra arrasada, é uma eliminação para uma equipe que tem hoje o melhor elenco da América Latina. Sim. Pode ter 2 a 3 times? Sim. Então, poderia o Cruzeiro ter classificado? Sim, se tivesse jogado de outra forma. Então, assim, sabe, o apoio de vocês é imprescindível para que o Cruzeiro continue nessa jornada aí, que é uma jornada de recuperação. Agora, o Arthur Jorge também disse que é um momento difícil, mas realmente é necessário olhar o que foi o jogo. Coloca aqui para mim, para a Duda falar pra gente e dizer se ela concorda com ele. Vai, Arthur Jorge, sua terceira parte. Tivemos oportunidades para criar, mas acabamos no nosso melhor momento por sofrer o segundo gol, que deixou mais confortável o Flamengo.
nos tirou da zona de conforto e nos obrigou a lutar novamente pelo resultado. É um momento duro para todos nós, também para a nossa torcida, porque vivemos de ilusões e daquilo que sonhamos. Mas hoje, de fato, acabamos aqui uma trajetória de uma competição e temos realmente que olhar para aquilo que foi o jogo. Mas aí não tá batendo, né? Com a primeira parte não tá, não. A última fala, o Tico não tá batendo com o Teco, não. Não tá, não. Porque quando ele fala assim, olha, aqui, ó, vamos pegar esse trecho final. Temos que realmente olhar para aquilo que foi o jogo. Aí na outra fala, ele fala que os jogadores deram o seu melhor. Uma coisa tá atrelada à outra. Que o jogo realmente do Cruzeiro foi horroroso. Mas ao mesmo tempo que ele fala na outra fala dele que os jogadores deram o melhor em campo. Então, assim, tá estranho, né? Mas também eu vou dar a ele, né, aquela questão da dúvida que a gente sempre dá, é que ao término de um jogo onde você perde uma classificação de Libertadores, a coisa demora pra meio desorientado, né? Você tá meio desorientado. E a entrevista dele ontem foi muito rápida. Muito rápido, menos de 15 minutos ele já estava na coletiva, que é uma definição da Conmebol mesmo, né? Ele estava muito rápido, então acho que não deu tempo de cair a ficha, sabe? Então ainda estava meio confuso ali, porque ele admite nessa fala que realmente é só você olhar o jogo, porque que o Cruzeiro não classificou, porque não jogou. Então, assim, aí não existe milagre, né? Ou existe, né? O Jaime acha que existe, porque eu vi a outra parte, se eu fosse vocês, não me perdi. Ele fala assim, milagre, milagre, né? No final do jogo. Milagre, milagre. Então, pro Jaime tem milagre, mas aqui nesse jogo não teve milagre nenhum. Queria dizer pra vocês. A situação foi meio complicada. Aqui, milagre pra mim tá num estágio mais... Mas assim, o sobrenatural pra mim existe, sim, mas ele não se condiciona ao futebol, não. Futebol, daria outro nome. Futebol não. Futebol eu falo assim, a gente até brinca com isso, né? Assim, às vezes, né? Pega no texto, mas não... O milagre no futebol, quando a gente cita, ele tem uma conotação diferente, futebolística. Né? Quando o goleiro faz um milagre, é aquela bola que você fala assim, cara, não tem condição, não tem jeito, né? E ele pegou essa bola, sabe? Uma probabilidade muito baixa. Mas tem, tanto que ele pegou. É verdade.